E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, o videocast semanal do site Formiga Elétrica. E hoje nós vamos falar sobre um absoluto clássico em 8 páginas, que é Raça Superior, do Bernie Krigstein. Bom, meus caros, o que falar dessa HQ Raça Superior do Krigstein, que, assim, são 8 páginas apenas, uma história super curta, mas incrivelmente revolucionária, aí publicada em 1954. Caras, como assim uma história tão curta, 8 páginas, conseguiu ser tão impactante, impactou grandes outros autores que a gente conhece dos quadrinhos, não só o próprio Art Spiegelman, do Maus, que fala que Master Race, né, Raça Superior, é algo inacreditável, de uma potência única, quanto o próprio Frank Miller no Dark Knight Returns, a HQ na década de 80, quando perguntam ele sobre Master Race do Krigstein, ele fala, não me influenciei, eu imitei mesmo. Né? Então, o que vocês têm a dizer sobre essa obra maravilhosa? Bom, eu só queria dizer que falar que esse rolê do Frank Miller imitar o Krigstein a partir do Cavaleiro das Trevas não é bem verdade, porque ele já fazia isso no Demolidor, né? A gente tem várias decupagens com dilatação de tempo no Demolidor do Frank Miller, que a meu ver tem uns lances de narrativa que, se a gente pegar momentos isolados, eles superam, né, o Cavaleiro das Trevas, que é muito mais celebrado do que essa fase. Olhando por esse lado, cara, existe aí essa relação do Master Race, considerada como a história em quadrinhos norte-americana mais importante de todos os tempos, que chega até mais ou menos recentemente com a publicação do Cavaleiro das Trevas 3, né, que se chama Master Race, né, no subtítulo, né? Mas a gente quer esquecer que existe um Cavaleiro das Trevas 3, então vamos voltar para aquilo que realmente interessa. A gente quer esquecer até que tem o 2, né, cara? Mas o 3 ainda é uma afronta pior, cara, até porque ele se apropria do nome de um clássico, né? Mas isso tudo não é que o cara acordou de manhã, inclusive o encadernado Perfeito Estranho da Veneta, ele contextualiza muito bem isso, porque não é que um artista ali no meio da década de 50, acordou e falou, deixa eu fazer essa história e por um acaso ela estourou. Não, a gente tá falando de um cara que ele vai muito além da reconstrução e da revisão histórica, porque ele foi citado, e muito bem citado, pelo Art Spiegelman e pelo Frank Miller, não. O Bernie Krigstein, ele surge no cenário dos quadrinhos como alguém que vislumbra o potencial narrativo dos quadrinhos quando muita gente estava fazendo aquilo só para pagar conta, né? Não que ele trabalhasse de graça, é verdade, mas ele via algo além disso, né? Ele é meio que um Will Eisner que ficou na sombra, porque ele deu um trampo para desenvolver esse tipo de mídia, né? E o ponto culminante desse trabalho curto dele, né? Porque a carreira dele tem um fim amargo, né? A retirada dos quadrinhos por conta dessa pressão que havia para que ele, sei lá, não desprendesse todo o potencial que ele podia, mas o Master Race, o Raça Superior, ele é o ponto culminante dessa vontade dele de transcender a linguagem que ainda estava engatinhando naquele momento. Se você pega todo aqui o encadernado, tem várias histórias assim que são tão boas ou até melhores que o Master Race. É que ela tem essa particularidade de ter influenciado muito mais gente. Existe o relato, né, o registro aqui, até comentado em alguns textos, sobre as brigas do Krigstein por aumentar o número de quadros dos grids, aumentar o número de páginas. Ele queria espaço para desenvolver isso, né? E 8 páginas, convenhamos que é pouca coisa, né, para fazer uma grande história dessa magnitude que a gente está falando aqui. Mas, no entanto, ele conseguiu, né? A gente sabe que, às vezes, um pouquinho de cabresto no artista é bom, e essa aqui não é uma exceção. Sobre a carreira do Krigstein, é importante lembrar que ele nasce em 19, né? E ele já estava trabalhando na chamada Era de Ouro, que é esse recorte abstrato, que tem mais a ver com os super-heróis, mas nesse caso até vale, porque o Krigstein, inclusive, passou por algumas editoras que publicavam heróis, como a Fawcett Comics, né? Muito famosa pela publicação do Capitão Marvel, Shazam.
Só que assim, Daniel falou dessa coisa da linguagem encaminhando. Não sei se eu entendi nesse sentido de que a linguagem dos quadrinhos ainda estava amadurecendo. Se for isso, eu vou me permitir discordar um pouquinho, porque o Krigstein, ele apresenta ideias que são muito bem executadas, mas quando a gente se debruça sobre a história dos quadrinhos na primeira metade do século passado nos Estados Unidos, a gente encontra algumas referências de onde ele pode ter tirado inspiração. Que é aquela velha história, né, cara? Aquela máxima do Chacrinha que permanece eterna. Na vida nada se cria, tudo se copia, né? E você consegue ver, por exemplo, ideias de decupagem e de dilatação do tempo que já existiam, por exemplo, em trabalhos como o do Winsor McCay, que foi o cara que realmente revolucionou a decupagem nos quadrinhos, que realmente revolucionou a narrativa visual. E o preciosismo das imagens do Krigstein, aquele realismo estilístico que é bastante característico do desenho dele, você vê uma influência muito forte naqueles narradores e desenhistas de aventura, também ali da década de 20, de 30, que influenciaram muita gente, uma tríade santa, né, o Raymond, o Foster e o Caniff, que exercem uma influência sobre o Krigstein. Só que é aquela história, né, cara? Eu não estou dizendo isso para diminuir o cara dizendo, não, ele não era tão criativo assim. Não, é aquele típico caso em que não é só a soma das partes. É mais do que isso. O Krigstein, é importante reforçar também que ele tinha um background, ele tinha uma educação que vinha das belas artes. Inclusive o Daniel até falou, né, desse fim melancólico da carreira dele, também aconteceu um pouco por isso, porque é o que o Daniel acabou de falar que também é verdade. Ele queria espaço, ele queria exercer o seu máximo potencial artístico. E ele não estava conseguindo fazer isso porque, realmente, os quadrinhos, principalmente trampando numa EC Comics da vida, você tem uma linha editorial bem definida, né? O Daniel falou agora, você tem um cabresto para botar o cara num sentido. E é claro que para publicação, para editora, isso faz sentido. Mas para o Krigstein, enquanto artista, não fazia tanto. Assim, eu acho que um pouco da tragédia da vida do Krigstein como artista é justamente o fato de que ele atingiu o seu auge em um período meio nebuloso dos quadrinhos em que ele estava desenhando. Porque se fosse, você imagina, por exemplo, se um cara como ele tivesse atingido o seu auge ali no fim dos anos 60, 70, quando os quadrinhos de contracultura e aquela coisa de liberdade artística total no underground atingiu o seu apogeu, você imagina se esse cara tivesse trabalhado nesse período. A gente teria visto obras-primas que provavelmente, conceitualmente falando, que provavelmente teriam deixado raça superior no chinelo. Mas ele não teve essa paciência, sabe? Não foi um caso de um Kirby da vida que atingiu o seu apogeu já numa maturidade da idade. Então, assim, é importante reforçar esses pontos. Primeiro, o Krigstein era um gênio, mas é importante ressaltar as influências dele até para valorizar o que ele fazia, porque para nós, eu acho que é mais fácil aceitar que quadrinhos como, por exemplo, da EC Comics são uma forma de arte legítima sobre a qual a gente pode se debruçar e estudar, mas eu acho que muita gente ainda tem esse tipo de preconceito contra esse tipo de material, de reconhecer que você está vendo um puta artista desenhando para uma revista de quadrinhos que é quase um pulp, sabe? Histórias de terror descartáveis e tudo mais. E existe genialidade ali. Então, quando você traça uma linhagem para ele, eu acho que essa erudição artística debruçada sobre esse material pop se torna mais destacado. É que assim, eu não quis dizer que o Krigstein, ele inventou de fato alguma coisa, mas na verdade, o meio em que ele estava inserido faz uma puta diferença. Porque você citou o Foster, o Caniff e o próprio Winsor McCay no caso, vamos lembrar que eles eram artistas de quadrinhos, sim, mas tiras, elas tinham uma respeitabilidade muito maior, né, artisticamente falando. E aqui o cara tava no pior moedor de carne de criatividade que poderia existir para um artista sequencial, né? E ainda na EC Comics, que era conhecida pela liberdade, e ainda assim ele conseguia brigar lá, né? Isso é importante citar, né? Exatamente. Bom, eu queria ir para a sinopse, né? Boa. Bom, na verdade não vai nem ser uma sinopse, tá? É só uma ideia do que é essa história curta para vocês que estão assistindo, caso ainda não tenham lido. Porque, enfim, como a gente falou, uma história aí de 8 páginas, super curta, então, assim, não dá nem para falar uma sinopse sem entregar de bandeja do que se trata, né? Mas, basicamente, essa história, ela acompanha o personagem Core Heisman, e ele tá, assim, tem
podemos até dizer que é uma consciência, mas é uma consciência barra narrador que vai contando o que se passa dentro da cabeça desse Carl enquanto ele está indo pegar um trem na estação. E o que é interessante? Obviamente, enfim, você pega uma história de 54 e daí você já percebe ali que está tratando de um tema de pós-guerra e você já imagina a quantidade de história que esse personagem viveu já no começo, né? Porque já no começo ele começa a falar, poxa, já faz 10 anos e você ainda tá com isso na cabeça, mesmo tão longe aqui na América, né? Mais ou menos isso que eles falam. Então você já no começo você já tem um grande enriquecimento desse personagem por conta da Segunda Guerra Mundial. Aí a história começa a se passar e você tem duas coisas para prestar atenção, né, no Raça Superior. Uma é a forma narrativa que o Krigstein constrói esse quadrinho, e outra é a história em si. E assim, é uma coisa que já vai te incomodando, né, porque você tem aquela narração, né, que meio que vai construindo esse pesadelo que o personagem vive nessa última década. E o interessante é a jogada que ele faz com a própria questão do trem, porque ele começa descendo a estação e a própria narração já fala, né, que ele está adentrando em uma semi-escuridão. E posteriormente, quando fala um pouquinho do passado, né, daquela onda nazista varrendo tudo ao seu redor, e pega o trem que também acaba varrendo tudo ao redor, e ele vai fazendo essa correlação aqui. Então o trem é muito presente, tem essa analogia com uma onda, só que não uma onda nazista, mas uma outra onda no qual o personagem mergulha. Caras, é sensacional. É complicado falar sem spoilers, né, de uma história tão curta e do que ela tem de bom. Mas assim, quando a gente combinou de gravar essa pauta, eu consegui, enfim, separar um tempinho aí para reler. E, caras, realmente é uma história muito impactante, assim, não só pelo teor, mas a narrativa ela te conduz de uma forma muito interessante, né? Ela te abraça de uma maneira bacana, justamente por conseguir te perturbar, né? Afinal, você está acompanhando um nazista. O personagem principal, aquela narração é de um nazista. No começo é até meio dúbio, né? A narração, é claro que o nome dele, né? Karl Heisman já dá a letra. Mas tirando isso, aquela narração, ela te perturba um pouco, né? Tanto pelo pesadelo do personagem, quanto de você sabe do que está se tratando aquilo e o protagonista no qual você está seguindo na história, né? E sem falar que, sendo um roteiro do próprio Krigstein, que... assim, não precisa ir muito longe para a gente pensar em qual que é a origem do nosso artista aqui, né? E falando de uma história que envolve nazismo. Falando especificamente de quadrinho como uma mídia de cultura de massa e etc., vamos pensar nisso aqui. No meio dos anos 50, uma publicação que passava pelas mãos de adolescentes e tal, numa mídia tão desprezada naquele momento, estava, assim... pelo menos uma década à frente de Hollywood em tocar na ferida mundial do Holocausto, né? Que Hollywood só faria em 64 com O Homem do Prego, do Sidney Lumet, né? O Krigstein já estava fazendo isso nessa época. Então, além da gente falar dos méritos artísticos da obra, a gente tem que comentar isso também. Evidentemente, eu não tenho como saber se essa é a primeira HQ que foi tão forte nesse tema, né? Naquela época, se houve alguma antes, não tenho como saber. Mas os quadrinhos eles estavam uma década à frente de Hollywood, né? Uma outra coisa nesse sentido do que o Daniel falou, cara, é o seguinte. A gente está falando de 54, depois da derrocada dos quadrinhos de super-herói depois do fim da Segunda Guerra, né, houve um desinteresse imenso do público por esse gênero de quadrinhos, tomou conta uma série de outros gêneros, que incluíam policial, incluíam faroeste e também quadrinhos de guerra. Só que na maior parte do tempo esses quadrinhos de guerra eram quadrinhos que de alguma forma ou glamourizavam ou se aproveitavam da visceralidade da guerra para construir narrativas de horror ou aventura, etc, etc. Então assim, os quadrinhos de guerra eram um gênero já estabelecido, né, nessa época. Só que a pequena subversão que o Krigstein faz quando ele escreve o Raça Superior é mais ou menos nesse sentido do que o Daniel falou, mas acrescenta-se o fato de que ele pega esse gênero de quadrinho de guerra, porque quando você entende
que, como você disse, né, o não protagonista da história é um nazista, ele está escrevendo uma história de guerra. Só que é uma história de guerra que não se passa na guerra, que não glamoriza a guerra, que não usa o grotesco ou a visceralidade da guerra para se construir. O que é, inclusive, até irônico se você pensar que a gente está falando da EC Comics, né? Uma editora que pingava sangue e tripas. Mas não, ele constrói uma narrativa de suspense, que é muito mais sutil e cuja condução é tão somente uma ideia. Do tipo, você só entende o peso dessa narrativa quando ela chega à sua conclusão. E que reforça, como o Guga bem falou, é uma história curta, cara. São 8 páginas só. E 8 páginas de quadrinho, onde você tem muita informação visual comprimida. E ela é revolucionária justamente porque o Krigstein consegue criar esse clima de suspense num espaço curto de tempo, simplesmente decompondo e dilatando esse tempo, que é aonde a gente chega, né, que é a famosíssima imagem, que inclusive é a capa do volume que o Guga mostrou, o Perfeito Estranho, da Veneta, que é essa decomposição de tempo. Ele precisava criar tensão, ele precisava criar suspense, ele pegou o que era para ser um quadro, decompôs, e tá aí. Você consegue imergir num conto de suspense que está completamente inserido dentro do espírito da sua época, um espírito que, como o Daniel ressaltou, era completamente ignorado pela mídia de massa, né, com exceção dos quadrinhos, que mesmo quadrinhos como a EC Comics, que tinham uma linha editorial bem definida, que, como o Daniel mencionou, chegavam às mãos dos adolescentes, inclusive foi o grande bode expiatório do Comics Code Authority e tudo mais, e você consegue criar uma história que proporciona uma imersão imensa e que ainda é graficamente brilhantemente bem construída. Então, acho que esses são os principais motivos pelos quais a gente tirou um programa todo para falar sobre o que é basicamente um conto em quadrinhos, né? Não, e você falou muito bem, essa questão da imersão, ela é tão bem construída, tanto nos desenhos quanto na própria narração em si, porque você percebe tudo que o personagem está sentindo em cada passo, porque a história ela não é só curta em termos de páginas, ela é curta em termos de tempo, porque assim, a história acontece quando o cara vai pegar um trem, é isso, o cara desce a estação para pegar um trem, ponto, é nesse espaço de tempo que acontece a história. É como só se que ele estivesse nos mostrando a conclusão de uma história que já estava acontecendo, né? Exatamente, e não deixa de ser, na verdade, né? Só que ele dilata esse tempo de uma maneira, assim, tão brutal nesse sentido, porque ele fala até do som da catraca que o incomoda, né? Da estação de trem. Então, ele vai pegando esses pequenos momentos de pequenos gestos que são detalhes que normalmente numa narrativa você nem foca atenção nisso, você não fala nem, o personagem passou pela catraca, ele já passou e pronto, você vai para outra questão um pouquinho mais pirotécnica, por assim dizer, né, uma ação com uma importância um pouco mais do que algo rotineiro, né, então nesse sentido eu acho que a HQ é brilhante, a composição de imagem também é ótimo, o Krigstein consegue fazer uma estação de trem, um plano aberto parecer uma câmara de gás, assim, né, para fazer até uma relação com a própria história pregressa do personagem, a vala do trem, nem vala, né, mas o espaço do trem como uma vala, né, onde os corpos dos judeus eram jogados, então assim, por isso que essa história tem muito potencial, porque ela faz esse jogo no traço, faz esse jogo na diagramação, faz esse jogo na composição, na narração, enfim, tudo. A fisionomia também é uma questão à parte, na raça superior, porque você percebe a maioria das pessoas completamente impassíveis, né, uma expressão super neutra, e o Coral com uma expressão um pouquinho mais forte. A outra pessoa que tem um momento de expressão forte, que no caso é um dos judeus, ele tem 2 momentos de expressão forte. Uma é quando tá no flashback, e a outra é só muito tempo depois. Até então tá incólume, né, como se fosse uma pessoa sem alma, assim. Então é uma história que realmente que te pega, assim, se você pega e lê na calma, assim, um pouco hermético, até, puxa, é uma história que vai te sugar e é difícil você sair depois. Daria um excelente episódio de Além da Imaginação, né? A gente que é louco aqui pra casar referências, cara. Eu vou falar, cara, assim, eu vou me permitir pirar e vou falar que o Perfeito Estranho, se fosse mais longo a gente podia falar que seria um ótimo filme, né? Mas aqui,
dada a sua diminuta extensão, vamos falar que daria um episódio do Além da Imaginação. E assim, a equipe perfeita, cara. Quem ia roteirizar esse episódio? Quem ia adaptar? Samuel Fuller ia adaptar o roteiro de o Master Race para um curta de 20 minutos. Quem ia dirigir? John Frankenheimer, em parceria com Sam Peckinpah para as partes em câmera lenta. Caraca, cara, isso daí é quase como se fosse o elenco do Ned Jodorowsky, só que na equipe técnica, né, cara? Exato. Ele pensou muito nisso, né? Não, o Samuel Fuller faz muito sentido, cara, faz muito sentido mesmo, assim, tem a cara, né, realmente. E vejam também, quem ainda não viu, nosso programa sobre a EC Comics, né, e sobre um outro cara que a gente gosta muito aqui, que é largamente influenciado nessa dilatação de tempo, né, que é o Brian Talbot em Luther Arkwright. Ele tem sequências assim que lembram muito, né, o que é feito aqui no Master Race e vale muito a pena, né, a gente encontrar o DNA do cara aqui, de um cara seminal, nos artistas que vieram depois e estouraram também. Exatamente. Tem só mais um detalhe que eu queria acrescentar aqui para a gente encerrar, que foi algo que eu só percebi agora, nessa última releitura, e antes eu não tinha me atentado, né? Ele foca muito na narração, né? Ele basicamente não tem diálogo, né? Quando tem é muito pontual. Só que no segundo quadrinho, você tem o diálogo, né? Quando ele passa na bilheteria e ele fala, 2, por favor. Né? Então, a ida e a volta, só que a volta não vai se concretizar, ele só foi, né? Então, é muito sutil você dizer lá, a vida interrompida, coisa que ele fez com vários outros judeus na época do Terceiro Reich, né? Então, assim, é um payback contra o protagonista, né? Mas, assim, é muito interessante porque quando eu fui reler, me chamou muita atenção, assim, pra que o Kriegsstein colocar esse balãozinho, né? 2, por favor. Nem combina, assim, com boa parte da HQ quando você vai indo, né? Mas você vê que não, realmente é um ponto aqui de sutileza bem interessante. Como os trens, né, lotados de judeus que iam e não voltavam, né? Exato. Exatamente, cara. É uma coisa meio de justiça poética que ele traz na narrativa. Porque, de novo, assim como o Gustavo mencionou anteriormente, é preciso notar que, como eu mencionei, é um suspense de guerra, mas é um suspense de guerra escrito pelo ponto de vista de um rapaz judeu Rapaz, na época ele já era um homem, mas assim, foi um rapaz enquanto a Segunda Guerra aconteceu. Então, assim como todos os outros membros daquela geração de judeus dos quadrinhos dos Estados Unidos, ali na primeira metade do século passado, como o próprio Eisner já mencionado, ou caras dos quadrinhos de super-heróis, como o Lee, o Kirby, etc., todos esses caras mais conhecidos, havia um sentimento latente e uma espécie de busca por justiça na arte que eles praticavam, né? O Eisner dedicou metade dos trabalhos autorais dele para isso. O Kirby fazia o Capitão América bater no Hitler com gosto, porque era o que ele sabia fazer. E o Comando Selvagem também, não vamos esquecer. O Comando Selvagem também, exatamente. E a versão do Kriegsstein, para essa expiação, para essa sublimação desses sentimentos, a gente vê um pouco em Raça Superior. E, de novo, fica a nota de lamento. É uma pena que a gente não tenha visto mais da carreira desse cara no auge, porque, sei lá, eu sei que é uma especulação, mas a gente teria tido umas histórias, talvez, no nível do Eisner ou até melhores, né? Com certeza. Bom, pessoal, é isso. Dessa vez falamos sobre um clássico do Bernie Kriegsstein, A Raça Superior. Essa história está nesse encadernado que eu e o Daniel estamos mostrando, O Perfeito Estranho, lançado pela editora Veneta. Vale muito a pena esse encadernado, tá? Além da Raça Superior, tem várias outras histórias do Kriegsstein. Se você quiser adquirir esse volume, tem o link aqui na descrição nesse vídeo, então corre lá porque vale muito a pena ter isso na sua coleção, porque é o puro creme do milho verde. E se você tiver interesse, pense em se tornar um apoiador do Formiga Elétrica. Para isso, basta ir em apoia.se/Formiga Elétrica. Lá você pode contribuir com aí o nosso projeto, com quanto quiser, o quanto puder, se você curte aí o nosso conteúdo. E, é claro, visite nosso site, formigaelétrica.com.br, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal e até quarta-feira que vem.